Então lá, pessoal, vamos dar uma discutida aí, vamos dar uma debatida sobre isomeria geométrica. Vamos lá. Bom, primeira coisa, a isomeria geométrica, ela é daquele ramo da chamada isomeria espacial ou estereoisomeria. Dentro dessa isomeria espacial a gente tem a isomeria geométrica ou isomeria cis-trans e também a isomeria óptica. Tá? Então antes, para a gente analisar um pouco, vamos dar uma seguinte analisada aqui, gurizada, para entender o princípio de uma isomeria geométrica. Primeira coisa, essas duas moléculas que estão aqui, ó, 1,2 de cloretano, 1,2 de cloretano, a primeira pergunta que eu faço é a seguinte: essas duas moléculas, elas são iguais ou elas são diferentes? Nota que entre esses dois carbonos tem uma ligação simples. Então é como se tu pegasse aqui os meus polegares, fossem os cloros, e eles podem girar em torno da ligação simples. Ó. Eu tenho livre rotação. Então essas duas moléculas que estão ali, elas são obrigatoriamente iguais. Por que elas são obrigatoriamente iguais? Porque nós podemos converter uma molécula na outra sem quebrar ligações. Com a mesma análise, gurizada, vamos analisar essas aqui de baixo. Já essas duas moléculas que estão aqui, elas são diferentes. Por que elas são diferentes? Aqui nós temos, ó, os dois cloros em lados opostos, aqui do mesmo lado. Só que entre esses dois carbonos nós temos uma dupla. Essa dupla ligação, ela dá rigidez estrutural, impossibilita girar esses carbonos de modo a tu ter os cloros do mesmo lado, a não ser que quebre ligações. Mas se tiver quebra de ligações, aí é um processo reacional. Então essas duas moléculas que estão aqui embaixo, elas são diferentes. Então as de cima são iguais porque nós temos a livre rotação, podemos converter essa molécula nessa. Já essas duas são diferentes porque eu não posso converter essa molécula nessa, devido à rigidez estrutural. Então no momento que vocês entendem isso, a gente começa a analisar um pouco da isomeria geométrica. Gurizada, olha aqui, ó. Aqui os dois halogênios, os dois cloros, estão em lados opostos. Aqui os dois cloros estão do mesmo lado. Quando eles estão em lados opostos, nós podemos dizer que os cloros, ou no caso os ligantes, estão na posição trans. Então tem aqui, ó, trans, lados opostos em relação ao plano da dupla. Aqui é o plano da dupla, um está para cima, outro está para baixo. 1,2 de cloretano. Da mesma forma que a outra molécula será mesmo lado, o isômero cis. Aqui nós temos o plano da dupla, os dois halogênios do mesmo lado. Cis 1,2 de cloretano. Então são duas moléculas diferentes, logo tem nomenclaturas diferentes. E, consequentemente, as propriedades físicas também são diferentes. Como vocês podem observar aqui, gurizada. Olha aqui, ó. Se nós pegarmos o isômero cis e o isômero trans. Mas o grande foco aqui, ó, que eu chamo a atenção de vocês, o que envolveria a possibilidade de questões de prova, seria analisar o ponto de ebulição. O ponto de ebulição do isômero cis, 60,3. O ponto de ebulição do isômero trans, 47,5. Então, como vocês podem observar, são pontos de ebulições diferentes. Então, o que entraria para nós esse princípio químico? Entender por que esses pontos de ebulição são pontos diferentes. Então, para analisar isso aqui, gurizada, a gente tem que analisar a estrutura do isômero cis e a estrutura do isômero trans. O que se observa no isômero cis? Ó? Os dois halogênios de maior eletronegatividade estão no mesmo plano da dupla ligação. Então as densidades eletrônicas se voltam para o cloro. Aqui nós teríamos um momento dipolar dessa molécula deslocado para cima, deslocado no sentido dos cloros. Então aqui nós teríamos a formação de uma carga parcial negativa e aqui uma carga parcial positiva. O que é característico de uma molécula polar é o quê? Metade dela é negativa, a outra metade é positiva. Então nós podemos afirmar que o isômero cis é polar. O isômero trans, a densidade eletrônica ou os momentos dipolares, ou seja, o sentido para onde vão as densidades eletrônicas, se dividem. Parte da densidade eletrônica vai para cima e a outra parte da densidade eletrônica vai para baixo do plano da dupla. Então, o isômero cis é polar, o isômero trans é apolar.
O que isso quer dizer para nós na prática, gurizada? Ó, maior ponto de ebulição do cis do que o trans. O que isso quer dizer na prática para nós? Moléculas polares têm ligações intermoleculares mais fortes que molécula apolar. Então, qual é a justificativa do isômero cis ter um ponto de ebulição maior que o isômero trans? Devido a essa polaridade molecular do isômero cis, nós teremos ligações intermoleculares mais fortes. Porque a ligação intermolecular de uma molécula polar é mais forte do que a ligação intermolecular em uma molécula apolar. Aqui seria dipolo induzido e dipolo-dipolo. Da mesma forma, gurizada, nós podemos aproveitar aqui, ó, esse mesmo slidezinho e falar para vocês, ó, que o trans ele é mais estável do que o cis. Por que ele é mais estável do que o cis? Porque aqui os átomos com maiores densidades eletrônicas estão em lados opostos. Lembra que átomo tem eletrosfera, né? A eletrosfera tem elétrons. Vamos pegar aqui o isômero cis. Ó. O isômero cis tem os dois cloros com alta densidade eletrônica do mesmo lado. Isso gera entre eles uma repulsão eletrostática. Entre cloro e hidrogênio também tem repulsão? Tem. Só que a eletrosfera do hidrogênio é menor que a eletrosfera do cloro. De modo que a repulsão eletrostática entre os elétrons, na configuração do isômero trans, é menor. Então qual é a consequência disso? O cis é polar, o trans é polar. Entretanto, o isômero trans ele é mais estável do que o isômero cis, devido a nós termos os dois grupamentos mais volumosos, de maior densidade eletrônica em lados opostos. Ó, mais estável. Pessoal, qual é a importância, qual é a necessidade, a ocorrência, a condição necessária para que nós tenhamos isomeria geométrica? Bom, em compostos de cadeia aberta, nós temos que ter o quê? Ó? Cadeia aberta, carbono dupla carbono, para dar rigidez estrutural. Nos carbonos da dupla, os ligantes têm que ser obrigatoriamente diferentes. Ó. Esse ligante tem que ser diferente desse e esse tem que ser diferente desse. Esse ligante pode ser igual a esse ligante pode ser igual a esse. Agora, qual é a condição? Cadeia aberta, carbono dupla carbono. No mesmo carbono da dupla, os ligantes têm que ser diferentes. Claro, eu posso ter aqui, ó, esse ligante pode ser diferente desse, esse tem que ser diferente desse e esse tem que ser diferente desse. Lembra que ligante é átomo ou grupo de átomos ligados ao carbono que a gente está analisando. Então, cadeia aberta, carbono dupla carbono. Nos carbonos da dupla, os ligantes são diferentes. Já numa cadeia cíclica, pessoal, quem dá a rigidez é o ciclo. O ciclo que dá a rigidez na cadeia cíclica. E aí nós temos que ter dois carbonos com ligantes diferentes. Tá? Então, vai aqui, ó, um exemplinho. Aqui, ó, não tem isomeria geométrica, porque ó, tem carbono dupla carbono, só que nesse carbono os dois ligantes são iguais. Não tem isomeria geométrica. Aqui tem, ó, cadeia aberta, carbono dupla carbono. Esse carbono tem ligado a ele hidrogênio e metil. Esse carbono, hidrogênio e cloro. Tem isomeria. Aqui não tem porque tu tem ligação tripla. Ligação tripla é um carbono sp, é linear, mesma linha. Então não tem como ter diferentes fórmulas espaciais. Ó, não apresenta o carbono dupla carbono. E aqui, gurizada, tu tem um ciclo que dá a rigidez. O ciclo é que dá a rigidez. Esse carbono ele tem bromo, hidrogênio, CH3 e hidrogênio. Dois carbonos do ciclo com ligantes diferentes. Então, lá, gurizada, aqui, ó, uma coisa que é importante, até por uma questão de cuidado, que a gente tem que ter em prova. Tá? Se nós tivermos apenas dois ligantes diferentes, a gente utiliza cis e trans, que foi o que nós vimos no caso do cis 1,2 de cloreteno e trans 1,2 de cloreteno. Agora, se nós tivermos mais do que dois ligantes diferentes, a nomenclatura mais adequada é a nomenclatura E e Z. Eu coloquei ali para vocês, gurizada, o significado da denominação E, que vem de Entgen, que significa o quê? Lados opostos da palavra em alemão, e Z, zusammen, dá juntos da origem alemã. Na prática, eu lembro o seguinte, ó, Z é o macete, Z, junto, e espalhado. Tá?
Já vou te mostrar. Olha aqui, ó. Para trabalhar, então, quando eu tiver mais do que 2 ligantes diferentes, nós vamos ter que traçar a prioridade dos carbonos da dupla. Como é que nós traçamos as prioridades dos carbonos da dupla, gurizada? Nós passamos as prioridades pelo número atômico do átomo, que está ligado diretamente ao carbono da dupla. Aquele elemento que tiver maior número atômico é o que passa a ter a maior prioridade naquele carbono. Então, tu tem aqui o seguinte exemplo. Ó, carbono dupla carbono, metil diferente de hidrogênio, metil diferente de cloro. Tem isomeria geométrica? Sim. Quantos ligantes diferentes? Nós temos aqui cloro, que é um ligante, hidrogênio, outro ligante, e metil, que é outro ligante. 3 ligantes diferentes. Então, se eu tenho 3 ligantes diferentes, é mais do que 2. O mais correto aqui é tu utilizar a denominação E e Z. Então, vamos lá. Pessoal, olha aqui, ó. Tu vai pegar, eu vou começar pelo carbono 1, e analisar os ligantes que estão ligados direto a esse carbono 1. Então, ligado ao carbono 1 tem carbono, cujo número atômico é 6, e nós temos cloro, cujo número atômico será 17. Então, o cloro tem maior número atômico do que o carbono. Então, a maior prioridade no carbono 1 será o cloro. Tá? Vamos para o carbono 2. Carbono 2, tu tem um outro carbono ligado a ele, que o número atômico é 6, e outro hidrogênio, cujo número atômico é 1. Como está ali, ó. Número atômico 6 e 1. 6 é maior do que 1. Então, no carbono 2, o ligante de maior prioridade é o radical CH3. Tá, gurizada? Então, o que tu observa? Os 2 ligantes de maior prioridade no carbono 1, cloro, carbono 2, metil, estão em lados opostos. Em lados opostos, tu não vai utilizar aqui o trans, porque tu tem mais do que 2 ligantes diferentes. Então, tu vai usar a nomenclatura E. Então, esse é o isômero E. Tá? E de espalhado. Ó, espalhado na molécula. Gurizada, como é que tu define o seu isômero geométrico? Simples, gurizada. Olha aqui, ó. A molécula, o isômero E está aqui, ó. O isômero E está aqui. Aqui está o nome dele. E2-cloro, but2-eno. Para te definir o seu isômero geométrico, o isômero geométrico do E é o Z. Basta tu pegar um dos 2 carbonos e inverter os ligantes. Tu vai ter o seu isômero geométrico. O que eu fiz aqui? Ó? Peguei o carbono 2, o metil veio para baixo, o hidrogênio foi para cima. Tu passou a ter aqui a configuração Z desse isômero geométrico. Então, numa questão, caso uma banca te peça o isômero geométrico, gurizada, basta tu escolher um dos carbonos e inverter os ligantes. Então, aqui, os 2 ligantes de maior prioridade estão em lados opostos, e aqui é o isômero Z, os 2 ligantes de maior prioridade estão junto, estão do mesmo lado. Lembra que espalhado e junto é uma macetezinha. Olá, gurizada, essa aqui, ó. De novo, carbono dupla carbono, etil, metil, metil e hidrogênio. Nós temos aqui 3 ligantes diferentes: etil, metil e hidrogênio. Da mesma forma, pegar lá, ó. Nesse carbono, nós temos carbono, número atômico 6, e hidrogênio, que será número atômico 1. Obviamente, a maior prioridade é do carbono que tem maior número atômico. Então, nesse carbono que está aqui, ó, o ligante de maior prioridade é o metil. Então, a gente vai para o outro carbono. Ó, carbono, número atômico 6, carbono, número atômico 6. Gurizada, quando eu tenho uma situação desse tipo, ó, mesmo número atômico, ó, carbono e carbono, mesmo número atômico, como é que eu resolvo? Eu vou analisar o número atômico do elemento que está ligado diretamente a esse carbono. Então, ligado a esse carbono, tu tem 2 hidrogênios e outro carbono. O número atômico do carbono é 6. Agora, ligado a esse carbono que está aqui, tu tem hidrogênio. O número atômico do hidrogênio é 1. Então, por extensão do ligante, o maior número atômico é o carbono do que do hidrogênio. Então, esse radical etil passa a ser, naquele outro carbono, o ligante de maior prioridade.
Tá, gurizada? Aqui os dois ligantes de maior prioridade estão do mesmo lado. Então esse é o isômero Z. Como é que eu faço para montar o isômero geométrico E? Basta pegar um deles, um dos carbonos, e inverter os ligantes. Aqui nós temos o isômero Z. Ó, o isômero Z que nós deduzimos ali em cima. Para montar o seu isômero geométrico E, o que eu fiz? Ó? Mantive o carbono, esse carbono da ponta etil-metil, e inverti o primeiro carbono. Metil veio para baixo, hidrogênio foi para cima. Então aqui tu tem os dois ligantes de maior prioridade em lados opostos. E aqui tu tem os dois ligantes de maior prioridade do mesmo lado, Z. Ah, Eduardo, se eu invertesse esse aqui, metil vem para baixo, daria essa mesma molécula com os ligantes de maior prioridade em lados opostos. Tá bom? Aqui um outro exemplo para vocês. Aqui eu peguei um exemplo onde todos os ligantes são diferentes. Todos os ligantes são diferentes, como vocês podem observar. Então aqui nós temos, nesse carbono, bromo, número atômico 35, hidrogênio 1, maior prioridade ao bromo. Cloro e carbono, maior prioridade. Então os dois ligantes de maior prioridade estão em lados opostos. Então esse é o isômero E. Ah, gurizada. Da mesma forma aqui, ó. Quem é o isômero geométrico do E? O Z. Então basta pegar um desses dois carbonos e inverter os ligantes. O que eu fiz nesse exemplo? Peguei esse carbono da ponta, bromo para cima, hidrogênio para baixo. Passamos a ter os dois ligantes de maior número atômico, de maior prioridade do mesmo lado, o isômero Z. Pessoal, para fechar, um cuidado extra com um ácido butenodioico. Por que um cuidado extra? Porque lembra que os isômeros eles são diferentes, então tem propriedades diferentes. Aqui tu consegue enxergar muito bem a característica química. Olha aqui, ó. Tá, butenodioico, 4 carbonos, dupla ligação, 2 carboxilas. Então, primeiro cuidado que vocês têm que ter, gurizada. O ácido butenodioico, ele tem isomeria geométrica. Carbono, dupla carbono. Carboxila é diferente de hidrogênio, carboxila é diferente de hidrogênio. Então aqui as carboxilas, ou dois ligantes iguais, lembra que se tu tem apenas dois ligantes diferentes, tu pode usar cis e trans. Cis, os dois ligantes iguais em lados do mesmo lado, trans, os dois ligantes iguais em lados opostos. Aqui os dois ligantes iguais estão do mesmo lado, então tu tem o ácido cis-butenodioico. O ácido cis-butenodioico é chamado de ácido maleico. Tá, gurizada? Ácido maleico. O isômero geométrico do cis-butenodioico será o transbutenodioico. Aqui os dois ligantes iguais estão em lados opostos. Então, transbutenodioico. O transbutenodioico é chamado de ácido fumárico. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. O cis-butenodioico é maleico, o transbutenodioico é o fumárico. Tá? Existe um macetezinho, né, que diz assim, ó, cisma, fuma e transa. Então, cisma, cismaleico, fuma e transa, fuma, trans, é o fumárico. Ah, gurizada. O que importa para nós aqui agora? O que importa para nós aqui é o seguinte. A configuração, gurizada, do isômero do maleico, como as duas carboxilas estão do mesmo lado, lembra que um dicarboxílico, por aquecimento, ele desidrata, ele sofre desidratação. Na configuração cis, que é o maleico, as duas carboxilas estão do mesmo lado. Ó, daqui sai a água, formando o anidrido maleico. Já o fumárico, ele não tem como desidratar. Não ocorre desidratação. Por que não ocorre desidratação? Porque as carboxilas estão em lados opostos e entre esses dois carbonos tu tem uma dupla que dá rigidez. Então lembra que de um dicarboxílico a água sai das carboxilas. Como as carboxilas no ácido fumárico, que é a configuração trans, estão em lados opostos, não tem como desidratar, não tem como tirar água. O maleico, que é a configuração cis, sim, aqui tu tem como desidratar, porque as carboxilas estão do mesmo lado. Então, o ácido maleico, que é a configuração cis, desidrata, formando o anidrido maleico.
O ácido fumárico, que é a configuração trans, não desidrata, então não ocorre a desidratação do fumárico. Tá bom, gurizada? Até o próximo vídeo.